Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula, uma aula específica, uma aula muito interessante, uma aula importantíssima para quem vai fazer o concurso do Detran Pará. O concurso do Detran Pará, com certeza que deve ser objeto de alguma questão de prova, e se você assistir essa videoaula até o final, você pode ter certeza que você tem todas as condições de acertar qualquer questão de prova de qualquer banca sobre esse assunto. Nesta aula, nós iremos bater artigo por artigo. Tenho certeza que você vai entender, vai compreender e vai gostar desse assunto. Porque é o seguinte, eu acredito em você. Você tem tudo para ser aprovado e quando for aprovado, você já vai ter aí uma visão geral aí como que funciona o Detran Pará. Bacana? Então vem comigo, vamos lá, né? Aqui a emenda da lei ordinária 7.594, de 28 de dezembro de 2011. Dispõe sobre a reorganização do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Detran Pará, e dá outras providências, né? Ou seja, essa lei aqui a gente vai perceber que ela tem duas partes, né? A primeira parte da reorganização. O que significa a reorganização? Vai definir a estrutura organizacional, quais são as unidades existentes aí, como é que vai funcionar essa estrutura organizacional do Detran e essas outras providências. E de dar outras providências, em especial, como eu já conheço a lei de ponta a ponta, ele vai tratar sobre a criação de cargo, extinção, alteração de nomenclatura e assim por diante. A gente vai estudar todos os dispositivos. Bacana? Então vem comigo, artigo 1º aqui, né, capítulo 1º. O capítulo 1º vai falar da natureza e a finalidade do Detran. Vem comigo. Capítulo 1º, da organização do Departamento de Trânsito do Estado do Pará. Seção 1, da natureza e finalidade. O artigo 1º, ele vai fazer nascer, tá? Ele vai o quê? Criar, ele vai constituir aí a autarquia chamada Detran Pará. Vem comigo. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará, órgão executivo de trânsito e órgão rodoviário do Sistema Nacional de Trânsito, né? Órgão executivo de trânsito e órgão rodoviário. E aí, professor? Aí eu digo para vocês o seguinte, né? Ó, órgão executivo de trânsito é uma coisa e órgão executivo rodoviário é outra coisa. Professor, o que significa isso? Significa que eu vou dar uma dica para você. Aqui são as atribuições que o Detran Pará terá. Essas atribuições, elas serão cumulativas, ou seja, ele vai exercer, tá certo? Vai exercer duas atribuições específicas de trânsito, né? Do órgão executivo de trânsito. E aí, professor, o órgão executivo de trânsito, tá? Recomendo que você dê uma paralisada na aula nesse instante e leia por inteiro o artigo 22 do CTB. O órgão rodoviário de trânsito, calma, meus amigos, tá? Dá uma paralisada também e leia 100% o artiguinho 21 do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Por quê? Porque no Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97, ele traz todas as atribuições de órgão executivo de trânsito. Professor, uma das atribuições básicas do órgão executivo de trânsito, né, emissão da CNH, emissão da documentação, vistorias e assim por diante. Ou seja, aquela natureza realmente que a gente costuma ir para o Detran, né? Utilizar o serviço do Detran. Órgão executivo rodoviário, em especial que as rodovias, a manutenção das vias rodoviárias por parte do Estado. Então, aqui no Estado do Pará, especificamente, o Detran irá acumular duas competências importantíssimas do Sistema Nacional de Trânsito, né? Então, a primeira, de órgão executivo de trânsito, né? Existem vários estados da federação onde nós temos duas entidades. Nós temos um Detran, que vai cuidar das atividades executivas de trânsito, e nós temos uma outra entidade, né? Um departamento de estrada e rodagem, por exemplo, um outro setor, que vai cuidar da manutenção das estradas, que é o executivo rodoviário. Então, primeira informação importante, isso pode ser objeto de prova. Se eu fosse o examinador, você pode ter certeza absoluta que eu iria cobrar este assunto de vocês. Tá? Que o Detran Pará vem acumular essas duas atribuições, do órgão executivo e do órgão rodoviário, né? Nos termos dos artigos 21, rodoviário,
22, nós iremos falar do órgão executivo de trânsito, né? O oitavo, a gente já vai ler o oitavo já, né? Ok, né? Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Ok, bacana, né? Vou dar uma parada aqui rapidinho e depois eu volto no artigo 1º, porque o artigo 1º tem aí muito recado importante para a gente, informações preciosas, né? Então, lá no artigo 1º, ele remeteu o Código de Trânsito Brasileiro ao artigo 8º. Olha aí. Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites e circunscricionais de suas atuações, né? No caso, tá, do Pará, ou apenas um órgão, né, que é o Detran, olha aí, tá, que é o Detran Pará, estará acumulando, né, as atribuições dos órgãos, olha aqui, ó, executivo e rodoviário de trânsito, né? O artigo 21 traz o quê? As competências dos órgãos executivos rodoviários. O artigo 22 traz as competências dos órgãos executivos de trânsito, né? Então, nesse momento da aula, que você quer ficar competitivo, dá um pause no vídeo, vai lá no artigo 21, tem aula minha sobre isso, com certeza aí tem aula disponível para vocês. Eu quero que vocês leiam aqui o artigo 21 e leiam o artigo 22, que são as competências do Detran, e no decorrer da aula você vai identificar como que ele vai fazer cumprir, fazer acontecer essas competências. Bacana? Artigo 8º, 21 e 22 do CTB. Voltando aqui, né? Então vamos lá. Criado. Qual a lei que criou o Detran? Lei 4.444 de 72. Gente, isso aqui é uma lei de quê? De reorganização. Então, a lei Detran foi criado em 72, pela lei 4.444, e essa lei 7.594, ela vai o quê? Reorganizar. Bacana, ok, né? Então, isso aqui pode cair na prova. Quando que foi que lei que criou o Detran? Está aqui, lei 4.444, de 20 de dezembro de 72. Integrante do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará. O Detran Pará é uma autarquia. Se é uma autarquia, anotem aí, compõe a administração pública indireta. Né? Como compõe a administração pública indireta, obrigatoriamente tem que estar vinculada a uma Secretaria de Estado da Administração Pública Direta. Qual que é a Secretaria de Estado? Está aqui, ó, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. Então, isso também pode ser objeto de prova, né? Pode ser objeto de prova, né? Vamos lá, vamos aqui. Esse artigo 1º é o mais longo de todos, porque tem muitos conceitos aqui que podem ser explorados na prova. Só fazendo uma retomada do que nós já estudamos. Primeiro, o Detran Pará vai acumular duas funções importantes do Sistema Nacional de Trânsito, né? Órgão executivo de trânsito e órgão rodoviário de trânsito estadual, não municipal e não federal. Ponto final. Ok? Tá? Segunda informação importante que nós estudamos até o presente momento, que ele foi criado pela Lei 4.444, 72. Ok? Outra informação importante, que é uma autarquia. Autarquia que é da administração pública indireta, vinculada a qual secretaria? Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. É outra informação importante. Como é uma autarquia? Tá? Qual que é a intenção da autarquia? A autarquia é uma administração, faz parte da administração pública indireta, na qual a administração pública cria uma nova pessoa jurídica com personalidade jurídica de direito público dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Ou seja, tem autonomia administrativa, financeira e patrimonial para fazer cumprir aí as suas competências que estão no artigo 21, 22 do Código de Trânsito Brasileiro. Então está aí para vocês, né? Professor, por que a administração pública criou uma autarquia, né? Criou uma autarquia para melhorar o nível de gestão e eficiência. Essa sempre é aí uma das justificativas cabíveis para a criação aí da autarquia, além disso, de uma especialização. Vai ser um órgão especializado em tratar de trânsito. Ponto final, ok? Ok. Qual que é a missão do Detran? Tá? A missão do Detran pode cair. Missão institucional, assegurar, atenção, ó. Olha aí, a missão do Detran, assegurar a execução da política nacional de trânsito no âmbito de sua jurisdição, de forma
articulada e integrada, zelando pelo cumprimento da lei, olha só, com vistas à garantia de um trânsito em condições seguras para todos, com a promoção, valorização e preservação da vida. Então, essa aqui é a razão de ser do DETRAN. A sua missão institucional está aqui. De novo, assegurar a execução da Política Nacional de Trânsito. A Política Nacional de Trânsito está prevista numa resolução do CONTRAN, no âmbito de sua jurisdição, de forma articulada e integrada, zelando pelo cumprimento da lei, com vistas à garantia de um trânsito em condições seguras para todos, com a promoção, valorização, preservação da vida. Então está aí para vocês o artigo 1º, o artigo muito importante da lei, onde nós temos aí vários dispositivos aí que podem ser cobrados na prova e pode ter certeza que, se fosse eu cobraria alguma coisa nesse sentido. Bacana? Então está aí para a galera o artigo 1º da criação aí da reorganização do DETRAN, né? Isso aqui é o suporte do artigo 1º, a gente já explicou esse cara aqui, e vamos agora para as funções básicas do DETRAN, né? Funções básicas do DETRAN. São funções básicas do Departamento de Trânsito do Estado do Pará. É claro que essas funções básicas aqui, tá? Aí reforço o pedido que eu fiz para vocês, tá? A leitura dos artigos, né? Olha aí, dos artigos 21 e 22 do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Por quê? Porque agora o DETRAN vai... Aqui estará retratada essas funções básicas, né? Artigo 21, órgão rodoviário. Artigo 22, o Executivo de Trânsito, né? Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Bacana, ok? Tranquilo, né? Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação e reciclagem de condutores, expedir permissão para dirigir, expedir, caçar licença de aprendizagem, autorização para conduzir ciclomotores e carteira nacional de habilitação. Pergunta que não quer calar. Você deu uma paradinha no vídeo e leu lá as atribuições 21, 22? Esse item 2 aqui é uma atribuição inerente ao órgão rodoviário ou executivo de trânsito, né? Respondendo para vocês, isso aqui é uma atribuição inerente ao órgão executivo de trânsito, né? Aí, pronto. Tá? Assim você vai fixando o conteúdo, né? Olha, bacana, né? 10, né? Vem comigo. Outra função: vistoriar, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar veículos, expedindo certificado de registro de veículos, tá? CRV, e registro de veículo, licenciado de veículo. Esse cara aqui exerce a função de executivo de trânsito também, né? Bacana? Vamos para a próxima, né? Próxima atribuição aqui, ó. Estabelecer em conjunto com a Polícia Militar as diretrizes de policiamento ostensivo de trânsito, né? É claro, através de quê? Do respectivo convênio, né? Executar a fiscalização de trânsito, atuar, aplicar as penalidades por infrações e medidas administrativas cabíveis previstas nos artigos 21 e 22 do CTB nas áreas urbana e rural, ou seja, as atribuições de fiscalização. Tanto o órgão rodoviário vai ter as suas atribuições de fiscalização, quanto o órgão executivo de trânsito, né? Vem comigo. Supervisionar o controle de aprendizagem para conduzir veículos automotores, também uma atribuição aí, tá, do sistema executivo de trânsito, né? Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais quando solicitado. Tranquilo, né? Vamos lá. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. 9. Arrecadar valores provenientes à estada e remoção de veículos e objetos. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito do Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN. CETRAN é o Conselho aí Estadual de Trânsito, né? Emitir autorização especial de trânsito, AET,
ponto, está aqui para vocês as funções básicas, né? Vem comigo, parágrafo único. O parágrafo único é muito importante, eu vou ler ele para vocês em partes e explicar o fundamento dele. O que o legislador quer com o parágrafo único? Olha só, no exercício de sua missão, a missão está lá no artigo 1º. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Detran Pará, poderá celebrar convênios. Olha aí. Então, ele poderá celebrar convênios. Tá? Convênios com quem? Com os órgãos executivos de trânsito dos municípios. Então, o Detran vai assinar convênio com o município, né? Por quê? Fazendo esse convênio, vai integrados ao Sistema Nacional de Trânsito do Estado do Pará. Pronto, para quê? Com vistas ao fornecimento de dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências. Por exemplo, você pega o município lá de Belém do Pará, conheço Belém do Pará, um forte abraço para todo mundo aí, tá? Eu já fui naquele porto lindo, maravilhoso, lá na cidade de Pará, tá? Quero dizer para vocês o seguinte, tá? Por exemplo, o município de Pará tem lá o seu órgão municipal de trânsito, instituiu lá um órgão municipal de trânsito para cuidar aí das vias urbanas, né, das ruas, avenidas lá, né? Aí o que acontece? Lá tem um agente de trânsito, um guarda de trânsito, agente de trânsito. Então esse cara, tá? Então o município tem que fazer um convênio com o Detran. A partir desse momento, o município passa a ter acesso ao banco de dados do Detran, ou seja, os dados dos veículos e os dados dos condutores. Então, o agente de trânsito, ele pegando ali a placa daquele veículo, fazendo a devida atuação da infração de trânsito cometida pelo condutor, ele vai ter acesso. Isso facilita quem? Isso vai facilitar o controle aqui, ó, imposição, notificação de penalidades, arrecadação de multas de suas áreas de competência. Então, aqui, esse parágrafo único aqui é a possibilidade aqui da criação dos órgãos aí executivos e rodoviários de trânsito no município, né? Muito importante isso aqui. É claro que não são todos os municípios que têm essa organização, né? Municípios muito pequenos. Bacana? Então, essas aqui são as funções. Digo para vocês darem uma lida lá no artigo 21 e 22. Bacana. Agora vamos falar da estrutura organizacional. Tá? Então, estrutura organizacional. Tá? Estrutura organizacional. O que é estrutura organizacional? É o organograma, né? Quem manda, quem está subordinado a quem, né? Aí, como eu li todo o detalhe aqui, eu fiz aqui um mini organograma para vocês. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ler esse artigo 3º agora, aí vou colocar uma tela em branco, vou desenhar mais ou menos isso aqui e a gente vai discutindo com vocês detalhadamente. Bacana? Então, vem comigo. Então, o capítulo 2º vai falar da estrutura organizacional. Quais são as unidades, como é que está a linha de hierarquia, de comando, aí, de subordinação. A estrutura básica do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Detran, possui a seguinte composição. Né? Vem comigo. Conselho de Administração, CONADAN, né? CONADAN, Gabinete do Diretor-Geral, Procuradoria Jurídica, Corregedoria, Ouvidoria, Núcleos, Diretorias, tá certo? Controladorias, gerências e postos avançados, né? Então, essas são as estruturas, né? Deixa eu dar uma lida aqui nesse artigo 1º aqui, no 3º todo, aí a gente vai passar pela essa estrutura organizacional. A organização, as competências das unidades administrativas, as atribuições dos cargos. Opa, eu posso já passar aqui. Então é o seguinte, nós estamos estudando o quê? A estrutura organizacional. Essa lei trata da reorganização. Quem criou isso aqui foi lá em 72, tá? Lá em 72, na Lei 4444, 4.444, aqui reorganizou. Então aqui nós temos que várias unidades. Vamos aqui, quero explicar para vocês aqui. Então nós temos aqui um órgão colegiado, tá? Esse órgão colegiado, ele chama aqui, ó CONADAN, tá? As atribuições do órgão colegiado nós iremos falar no decorrer da aula, né? Tá aí. Ele é um órgão colegiado, tá? É um órgão deliberativo, né? Abaixo, não é abaixo, né? Nós temos aqui uma outra caixinha, uma outra estrutura, tá? Que é o diretor-geral. Aí, diretor. Vamos organizar esse cara aqui, vou pôr de geral, para ficar mais fácil, né?
Tá? E esse desenhozinho aqui, gente, é meramente ilustrativo para ajudar você a entender, tá? Diretor-geral. Eu digo para vocês o seguinte, tá? Somente aquele que já trabalhou com estrutura organizacional que consegue enxergar isso. Tá? Como sou administrador formado há mais de 20 anos, fui gestor governamental do Estado, trabalhei em vários projetos de reorganização de estrutura organizacional, eu tenho bastante facilidade. Então nós temos o Conselho, tá? CONADAM, temos o diretor-geral, que é o responsável geral dessa estrutura aqui, e aí nós temos aqui as unidades organizacionais, né? Nós temos aqui uma unidade, tá? Que vai prestar serviços, está diretamente subordinado aqui, ó, diretamente subordinado, que é o gabinete, tá? O gabinete. Então tem um chefe de gabinete que está o que diretamente vinculado ao DG, que ele tem a atribuição aqui de fazer aí fluir, tá? E dar suporte direto aqui o DG, né? DG. Nós temos aqui uma outra unidade chamada procuradoria. Olha aí, ó, procuradoria, tá? Essa procuradoria tem funções específicas de quê? Tem funções específicas aqui, principalmente na área jurídica, né? Aí nós temos também outra unidade aqui, a corregedoria, o controle interno, fazer as correções, corregedoria, olha aí, a corregedoria, né? Todas essas unidades vinculadas diretamente aqui ao DG, tudo bem? Estamos aqui, tá? Aí nós temos aqui a ouvidoria, olha aí, ó, ouvidoria. Olha quantas unidades você poderá trabalhar, né? Temos depois os núcleos, né? Olha aí, nós temos os núcleos, né? Temos aqui o núcleo também, ó, núcleo. Tá, o núcleo não é uma diretoria, né? O núcleo de planejamento, olha aí, assessoria de planejamento. Aí, tá? Também vinculado, ó, diretamente o DG, temos um outro, que é o Núcleo de Segurança Orgânica. Ó. Aí, segurança orgânica. Professor, a gente vai estudar cada caixinha dessa? Iremos, com calma, aqui é para você ter uma visão geral. Ver geral. Tá? E aí, professor? Aí nós temos as diretorias, né? Vamos colocar aqui, ó, diretoria. Técnica, olha, diretoria técnica e de operações. Olha aí. Tá? Temos outra diretoria. Tá? Vou anotar aqui. Ó, diretoria de habilitação e logística. E registro, perdão. Tem muito rolo nesses caras aqui, né? Tá? Eu vou apagar esse aqui, eu tenho que fazer de forma diferente aqui, porque o meu espaço é limitado, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou pôr T de diretoria, ok? Técnica e operações. Ok, tá? Vamos colocar outra aqui. Diretoria. Diretoria aqui, ok? De habilitação e registro. Temos outra diretoria, diretoria de TI, tecnologia da informação. Temos outra diretoria, que é a diretoria administrativa e financeira. Aí. Essas 4 diretorias aqui, tá? Elas estão no mesmo nível hierárquico, mas todas elas, o quê? Subordinada, vinculada ao quem? Ao diretor-geral. Todo mundo aqui, né? Vinculado ao diretor-geral. Aí nós temos aqui uma outra unidade, tá? Outra unidade, que chama-se Núcleos das Ciretrans. Essas núcleos das Ciretrans aqui
ela está o quê? As Ciretrans nos municípios. Ela vem centralizar todas as Ciretrans. Nas Ciretrans, nós temos aqui as unidades A e B. Está aí. A e B. Então, aqui é a estrutura organizacional, a organização. Então, fazendo aqui uma... Tá? Aí, ó. Tá? Aí. Então, nós temos aí... Aí. Isso aqui é meramente... Aí. Tá? Isso aqui é organograma. Professor, o DG está subordinado ao conselho? Não, o conselho é deliberativo, uma unidade deliberativa, não tem. Onde tem a linha é a função da subordinação. Esses órgãos aqui são órgãos de assessoramento superior. Tá? São órgãos aí, ó, de assessoramento. Aí. Superior. Que dão suporte a quem? Ao DG. Tá? Professor, essa parte de diretoria aqui, mesmo nível hierárquico, né? Isso aqui é uma parte sistêmica, né? Aqui, ó, esse lado aqui é sistêmica, né? Olha, ó, sistêmica, ó. Que é sistêmica, né? Que é sistêmica, né? Sistêmica, né? Sistêmica. E aqui é uma parte aqui chamada de programática, né? Finalística, né? Aí, ó, programática. Ou seja, vou colocar aqui entre parênteses, finalística, né? E esse cara aqui vai ser a atividade meio. Aqui vão ser unidades chamadas de desconcentradas. Que é do interior. Pronto, tá aí. Então, esse capítulo, a gente vai estudar isso. Tá? Basicamente isso. Façam um print dessa tela aí. Guardem, que nós vamos aprofundar agora todos os detalhes aí. Tá? Esse cara aqui, os núcleos, tem status de quê? De coordenadoria. Professor, aonde que estão coordenadoria, gerência? Aqui, ó. Dentro dessa caixinha aqui, a gente explode ela. Vai ter o diretor, vai ter os coordenadores, vai ter os gerentes, né? Então, essa aqui é a estrutura básica aí do organograma aí. Claro, eu conseguiria fazer isso com mais precisão se eu tivesse aí o regimento interno, né? Mas aqui não, isso aqui é para fins didáticos, para você entender, ter uma visão. Agora, professor, a gente vai explicar cada caixinha dessa que cada um faz, né? Vem comigo aqui. Vamos para essa nossa explicação. Explicação muito interessante, né? Bacana, né? Inclusive, eu vou até voltar aqui no artigo anterior. Então, vem comigo, ó. Capítulo 2, da estrutura organizacional. A gente vai estudar todas essas estruturas aqui. A estrutura básica do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, DETRAN, possui a seguinte composição. Conselho de Administração, CONADAN, né? É o Conselho lá de Deliberação, Gabinete Geral, Procuradoria Jurídica, Corregedoria, Ouvidoria, Núcleos, Planejamento, Segurança e Ciretrans, 3 núcleos, Diretorias, 4, né, 4, Administrativa Financeira, TI, Operações, Técnica e Operações e Registro, né? Coordenadorias, várias, gerência, várias e postos avançados lá da Ciretrans A ou B. Bacana, fechou, né? Para o primeiro, a organização, as competências das unidades administrativas, as atribuições dos cargos e as responsabilidades dos dirigentes e servidores serão regulados pelo regimento interno a ser aprovado por decreto do chefe do Poder Executivo. Então, o governador vai editar um decreto onde vai estar dando maior detalhes à explicação que eu passei para vocês, né? Parágrafo 2º. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará, DETRAN Pará, será dirigido pelo diretor-geral. Olha ele aí, DG. Diretor-geral, nomeado pelo governador do Estado. Então é o seguinte, quem nomeia o DG? O governador do Estado, porque é uma autarquia, ok. Que o representará ativa e passivamente em juízo, ou administrativamente, por si próprio, por delegação ou por procuração, e as demais atribuições serão definidas em regimento interno, aprovado pelo Conselho de Administração e homologado pelo governador do Estado, né? Professor, o que está falando aqui, professor? Está falando do DG, que é o cargo mais importante do quê? O DG é o cargo mais importante da estrutura do DETRAN.
Ele é o todo-poderoso, você tem que saber. Potencial questão de prova. O que as bancas costumam perguntar? Isso. Né? Ele é nomeado por quem? Ele é escolhido, é votação, ele é nomeado. Há de livre nomeação, exoneração por quem? Governador do Estado. Esse DG, aqui não é um ente da administração pública indireta, ele será o quê? Responsável. Ele vai representar a responsabilidade ativa, ou seja, alguma empresa está prejudicando o DETRAN, causou prejuízo, então ele tem que acionar a Procuradoria Jurídica e ele o quê? Acionar o Poder Judiciário, vai representar, né? Passivamente, estou processando o DETRAN, então ele responde para você, né? É a pessoa jurídica, ele vai responder pela pessoa jurídica ativa e passivamente em juízo, né? Poder Judiciário ou administrativamente. Quando você entra com recurso a quem? Ao DG, o diretor-geral do DETRAN, por si próprio, né, ou ele mesmo pode fazer isso. A lei está possibilitando ele delegar ou por procuração, delegar a algum diretor, a alguma pessoa dentro da própria estrutura para representá-lo, né? E as demais atribuições serão definidas em regimento interno, aprovado pelo Conselho, olha que interessante aqui, aprovado pelo Conselho e homologado pelo quem? Pelo governador do Estado, né? Governador do Estado. Parágrafo 3º, vem comigo aqui. São atribuições básicas do DG. Tá? Então, vamos lá. Quem que é o DG? Ele é o dirigente máximo do DETRAN. Primeira atribuição dele, representar o DETRAN ou fazer-se representar ativa ou passivamente, em juízo ou administrativamente, em órgão de deliberação coletiva, em grupos de trabalho, em comissões, em discussões nacionais ou internacionais de interesse das atividades de trânsito. Então, o DG ele é o representante oficial do DETRAN, tá? Ativa ou passivamente. A gente só completando aqui um pouquinho a explicação do parágrafo 2º. Outra atribuição do DG, exercer as funções político-institucionais de coordenação geral da administração. Então, ele é o coordenador geral aí do DETRAN, nem precisava essa competência aí, nessa atribuição. Propor ao Conselho de Administração os planos, programas anuais, plurianuais de trabalho, a proposta orçamentária e a programação financeira de desembolso do DETRAN. Aí, aqui, eu já pego um gancho para vocês. Então, ele propõe. Então, a proposta orçamentária, tá? A programação financeira, o PPA, o programa anual, quem que tem a iniciativa de propor? A iniciativa de propor deve ser quem? Quem deve ter a iniciativa de propor vai ser quem? Vai ser quem deve ter a iniciativa de propor é o DG. Tá? Propor a quem? Ao Conselho de Administração, que aqui poderia a gente dizer que seria tipo um poder, poderia ser um poder aí, legislativo, né? Ok, vem comigo. Praticar os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Aqui está dizendo que ele vai ser o ordenador de despesa, vai ordenar a despesa. Expedir atos administrativos de caráter normativo sobre os assuntos de sua competência. Então, tem um poder de regulamentar dentro do DETRAN. Aprovar acordos, ajustes, convênios, contratos para a realização de estudos, pesquisas, serviços, compras e obras de interesse exclusivo do DETRAN, assim como ratificar os atos de dispensa e os de reconhecimento da situação de inexigibilidade de licitação. Essas atribuições são atribuições administrativas, né, ao ordenador de despesa. Ele responde, então, se ele responde, ele assina contratos, convênios, a licitação, ele é o responsável, né? Eu acho que dessa função, essa aqui é a pior que tem, cara, porque os órgãos de controle, aí coloca Tribunal de Contas, né, Ministério Público, delegacia, bate duro nisso aí, cara. Dá muito problema para o cara, pode ter certeza disso, né? Pronto, agora, professor, agora nós iremos no capítulo 3º. Lembra daquele organograma? Daquele organograma nós iremos aí agora falar unidade por unidade. Ó, Conselho de Administração. Só tem, conselho. Quando a gente fala conselho, não é um órgão unipessoal. Unipessoal é o DG, é uma pessoa só. Conselho o quê? É um grupo de pessoas que vai responder por aquilo. Então, o Conselho de Administração do DETRAN, ok, unidade administrativa de deliberação colegiada. Então, ele é uma unidade administrativa de deliberação colegiada. Colegiada é mais de um. Aqui está escrito que ele é subordinado
ao DG, o diretor-geral, não. Então, ele tem aqui uma certa autonomia nas suas decisões. Tem por finalidade deliberar sobre diretrizes, as normas e as ações de competência da autarquia. Uma das coisas que nós já conseguimos identificar, que ele vai deliberar o que? Sobre o orçamento, né? Então, seria mais ou menos assim, né? Olha aí, ó, tá? Aí. É o conselho, tá? Ele não é subordinado a ninguém e nada é subordinado a ele. Ele é deliberativo. Se ele é deliberativo, as decisões dele passam a valer por toda a estrutura do DETRAN, né? Aí nós temos aqui o DG, que é o órgão geral aqui. Aí nós temos aí os demais órgãos. Então, esse cara aqui, ele é o órgão deliberativo. Se ele é deliberativo, ele vai ter força aí normativa, né? E essa força normativa, todos aí deverão estar cumprindo. Ah, não cumpriu, vai cair no Código de Ética, vai cair lá na 5.810, que você vai estar descumprindo um dever funcional e você vai responder por isso. Bacana? Então está aqui para vocês, normas e ações de competência da autarquia. Então, ali é o poder regulamentador de toda a autarquia, né? Vamos comigo aqui. O Conselho de Administração do DETRAN é composto por 9 membros. Banca gosta de cobrar 9 membros, nomeados por ato do chefe do executivo, representado pelo. Então vamos lá. Conselho de administração, 9 membros. Quem que vai nomear o cara? Chefe do Poder Executivo, o governador. Quem que faz parte? Primeiro, o diretor-geral do DETRAN, tá? Diretor-geral do DETRAN, procurador-chefe, diretor administrativo financeiro, diretor técnico de operação, diretor de habilitação em condutores e registro de veículos, diretor de tecnologia de informática, né? O DETRAN tem quantas diretorias? 4, né? Então são os 4 diretores, mais o DG, mais o procurador, o coordenador das Ciretrans, tá? O coordenador dos Ciretrans e mais o quê? 2 servidores do DETRAN. Então esse aqui é a composição do conselho. Muito importante. Então, quem que nomeia os membros deste colegiado? O governador. São quantos? 9. Os 4 diretores, 2 servidores, já foram 6. O DG, aí nós temos aqui a Ciretrans, que cuida do município, né? Dos municípios já foram, né? E o procurador-chefe lá da Procuradoria Jurídica do DETRAN. Bacana, fechou, né? Vem comigo. Parágrafo 2º. As competências e o funcionamento do CONAD, né, serão definidos em regimento interno da autarquia, homologado por ato do chefe do executivo. Bacana, né? A presidência será exercida pelo diretor-geral do DETRAN. Então, normalmente, todos os órgãos, aí não cabe apenas o DETRAN, isso eu conheço já em muitos lugares, né? Eu digo o seguinte, normalmente o seguinte, o dirigente máximo da unidade vai ser o presidente do conselho, que é um órgão deliberativo, tá? Então, isso aqui pode cair. Tá? E vai falar que a presidência será escolhida entre seus membros. Errado, tá? Não será escolhida entre seus membros, né? O mandato dos membros do CONADAN é de 2 anos, admitida uma recondução. Muito importante, 2 mais 2, né? A presença das reuniões do Conselho Administrativo de Administração do DETRAN é considerada atividade pública relevante. Atividade pública relevante e não importará no pagamento de jetons ou qualquer outro tipo de remuneração por participação em reunião, né? E aí, professor, aí a minha experiência de gestor. Então, vem comigo. Primeiro, eu quero falar esse tal de jeton, né? Jeton. Jeton é o seguinte, é uma remuneração que você recebe por participação de reunião, tá? Que você recebe por participação por reunião. Ah, professor, onde tem isso? Onde eu sei que tem isso é o Conselho de Educação. Então, lá no Conselho de Educação, tá? Cada reunião que você participa lá, você ganha um jetonzinho, né? Sei lá, se é R$400, R$500 por reunião que você recebe. Então, está dizendo o seguinte, para você participar desse conselho, você não vai receber o glorioso jeton, né? Você não vai participar. Normalmente, todos os conselhos de administração das empresas, né, cada reunião é paga lá para os seus respectivos membros, o que? O jeton. Professor,
eu estou lá no Detran, vou ganhar alguma coisa não, mas você vai ganhar um reconhecimento. Porque essa é uma atividade, ó, atividade pública relevante. Nós iremos estudar, se Deus quiser, você vai ser meu aluno. Nós vamos estudar a Lei 5.810, que é o regime jurídico único do Estado do Pará. Lá no processo administrativo, lá diz o seguinte, quando aconteceu alguma coisa, foi feito um PAD contra você, lá vão analisar suas atenuantes. As atenuantes vai amenizar a aplicação da pena. E uma das condições que vão amenizar são esses serviços considerados, ó, de atividade pública relevante que estará lá na sua ficha funcional. Tá? Então você pode utilizar isso como atenuar aí a sua penalidade aí no PAD, ok? Bacana, parágrafo 5º pago, vamos com aqui parágrafo 6º. Os membros do Conselho de Administração, representantes dos servidores do Detran, serão indicados pelo Sindicato dos Servidores do Detran. Claro, né? Então, quem vai indicar as 2 cadeiras do Conselho de Administração serão os sindicatos do Detran. E é um sindicato aí, ó, parabéns para vocês aí, galera, bastante atuante, né? Ok, então esse artigo aí, nós falamos o quê? Sobre o Conselho. Tá? Agora, a gente vai falar das competências das unidades. Observe-se o seguinte, aqui a gente vai falar o quê? Das outras unidades, né? Então, já claro, um capítulo só para falar do Conselho, então ele está lá, e não é subordinado a ninguém. Agora, todas as demais unidades. E todas as demais unidades, ela vai ter vinculação direta ou indireta de quem? Do DG. Por exemplo, gabinete do diretor-geral. Ao gabinete do diretor-geral, diretamente subordinado ao DG. Vamos analisar esse diretamente subordinado. Então, nós temos aqui, ó, saquem comigo, tá? O Conselho, outra esfera, tá lá, Conselho Deliberativo, né? Não, eles tá aqui. Aí nós temos o Todo-Poderoso aqui, que é o DG, tá? Aí abaixo dele vem as unidades, tá? Nós estamos estudando essa unidade aqui, ó, que é o GAB, tá? Quando eu trabalhava na Casa Civil, o governador tem um gabinete, lá a gente chamava GabGov. Ah, gabinete do governador. Usando aqui seria o quê? O GabDG, né? Gabinete aqui do DG. Então, o que faz esse gabinete do DG? Está aqui. Compete supervisionar e executar as atividades administrativas e de apoio direto, imediato e pessoal ao DG. Olha aí, ó. Ele é vinculado, sim, ó, tá linha contínua. Olha aí, ó. De novo, compete supervisionar, executar atividades administrativas. Ele fala, paga uma diária, não sei o quê, remove fulano, ciclano, ele vai fazer, tá? De apoio, quero o diretor tal quer uma audiência, uma reunião, não sei quem, com o DG, vai para o gabinete. O DG quer falar com o governador, quem vai marcar a audiência, ó, atividade de apoio direto, imediato, ó, imediato, não tem ninguém entre eles, né? Pessoal, a pessoa do DG. Então, isso aí é as funções do quê? Do GabDG, né? Já falar GabGov, né? GabGov é o gabinete do governador, tá? Então, aí, essa estrutura aqui. Fechou? Tá, vem comigo. Próximo, cara. Procuradoria Jurídica. Mesma explicação, a Procuradoria Jurídica diretamente subordinada ao DG. Tá? Então, tem a linha direta, compete. Qual que é o produto dela? Jurídica, ó, compete coordenar, acompanhar, controlar e supervisionar a execução das atividades relacionadas à defesa judicial, extrajudicial, além do assessoramento consultivo em todos os assuntos de interesse do Detran. É o consultivo, tá? Então ela não tem decisões aí, é consultivo, assessoramento, tá? Então ela tem aí essa coordenar, acompanhar, até essa função a Procuradoria Jurídica, né? Outra unidade, está aqui a Corregedoria, aqui é mais de correção, controle interno, né? Vai exercer essas atividades aqui. A Corregedoria, diretamente subordinada ao DG, também, diretamente, compete realizar correções permanentes ou extraordinárias, ó, correções permanentes ou extraordinárias, bem como apurar as irregularidades e fazer recomendações ao DG, tá? Aí, ó, ele responde ao DG, né?
Só para fazer um esclarecimento aqui para vocês, ó. Olha só. Esse cara aqui, ó, é o conselho. Nós temos aqui o DG, tá? Vou colocar certinho aqui a caixinha do DG, né? O DG é um cara vaidoso, né? Aí nós temos aqui, ó, o GAB, lembra? Ó, nós temos o GAB, nós temos a Procuradoria, aí. E nós estamos estudando agora a caixinha do quê? Da Corregedoria, tá aí. E aqui nós vamos ter a caixinha da Ouvidoria. Pergunta que não quer calar. Todos têm uma vinculação direta. Professor, essa ouvidoria está abaixo da Procuradoria. Significa que ela está subordinada à Procuradoria? Não. Ela está vinculada ao DG, porque a linha, ó, é direta, ó. Não tem ninguém no meio, né? Agora, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Tá? Se a Procuradoria, tá, fosse assim, ó, a ouvidoria, aliás, aí sim. Ou seja, então a ouvidoria, ela seria o quê? Vinculada, subordinada diretamente ao procurador. Certo? E claro, indiretamente ao DG. O DG tem tudo, ele está lá no topo, né? Todas as linhas de baixo aqui, ela tem subordinação. Então, todas aqui. Então, é o seguinte, moral da história, tá? Moral da história. Vamos corrigir aqui para não gerar o GAB-GOV, o GAB-DG, Corregedoria, Procuradoria, Ouvidoria, todos estão no mesmo nível hierárquico, ninguém manda em ninguém. Todo mundo é mandado por uma pessoa só, que é o tal do DG. O DG manda no conselho? Claro que não, é outra unidade, até separei, né? Decisão colegiada, né? Ele é decisão colegiada, ele é deliberativo, ele toma, se é deliberativo, ele vai ditar normas para todo o conselho, né? Bacana? Então aí, Corregedoria, fechado, né? E fazer recomendações ao DG, né? Recomendações, ó, apurar irregularidades, o controle interno, né? Vem comigo, ouvidoria, que é a contability, o canal de comunicação. A ouvidoria, diretamente vinculado ao DG, compete receber sugestões de aprimoramento, críticas, reclamações, denúncias, elogios e pedidos de informações sobre as atividades do DETRAN. Então tá aí para a galera aí, tá, a questão da ouvidoria. Tem mais? Tem mais. Agora os núcleos, né? Nós vamos identificar nesse momento 2 núcleos, depois outro núcleo, né? Primeiro, o núcleo de planejamento. Esse núcleo de planejamento também subordinado na linha, diretamente ao DG, né? Aqui eu entendo que o legislador quis fazer o seguinte, uma assessoria jurídica, uma coordenadoria de planejamento. Então, deu importância aí o quê? Ao produto planejamento. Deu importância ao produto planejamento, né? Esse produto planejamento, então, especializou nessa unidade, que é o núcleo, né? Compete elaborar, coordenar, acompanhar, avaliar o planejamento anual do DETRAN, observando as diretrizes estabelecidas nos programas, planos e ações do governo do Estado no planejamento plurianual. Então, está aí para vocês o núcleo de planejamento. Aí nós temos um núcleo bem específico de segurança orgânica. Ao núcleo de segurança orgânica, diretamente subordinado ao DG, compete planejar, organizar, coordenar implementação dos serviços de inteligência, né? Isso aqui diz o seguinte, né? Inteligência, né, cara? O que acontece em segurança, cara? Tem muito rolo no DETRAN, não só do Pará, no Brasil todo, né? Ele uniu lá um núcleo de inteligência para o quê? Segurança orgânica, ter uma contra-inteligência, para ter o quê? Um setor lá para prevenir os possíveis roubos, corrupção, né, e assim por diante. Segurança patrimonial, cuidar do patrimônio do DETRAN, ó, estratégica e gerencial do DETRAN. Então, isso aqui é o núcleo de segurança orgânica, também vinculado diretamente ao DG, não tem influência de ninguém, né? Outra seção, diretoria técnica operacional. Aqui nós já entramos no outro plano. São quantas diretorias? 4. Quais são? Fala aí. Professor, você só colocou no quadro, você tem que memorizar. Primeiro, a diretoria técnica de operações, de licenciamento e registro, tá? São a parte finalística, e outras 2, a parte meia, a área de TI e administrativa e financeira, né? Vem comigo. A diretoria técnica operacional também, diretamente subordinada ao DG,
compete planejar, coordenar, acompanhar, avaliar as atividades de engenharia do trânsito. Aí, tá? A engenharia do trânsito aqui já é uma atividade aqui muito interessante relacionada já aos órgãos rodoviários. Educação, fiscalização de vias e serviços credenciados, autorizados nos termos da legislação vigente no âmbito estadual. E nós vamos agora a outra diretoria finalística, né? Muito importante aí, que nós somos clientes todo ano desse cara aqui, né? Que é a diretoria de habilitação de condutores e registro de veículos, né? Vamos lá, né? Ó, diretamente subordinado ao DG, ponto final. Compete planejar, coordenar, executar, controlar, fiscalizar, avaliar as atividades de registro, cadastramento de habilitação, condutores de veículos, de acordo com o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro e legislação complementar, em especial aí, resoluções do CONTRAN, atividades típicas do quê? De órgão executivo de trânsito. Então, isso aqui é atividade finalística, né? Vem comigo, Diretoria de Tecnologia da Informação, TI, né? Aqui já era meio, tem um diretor de TI também, direto ao DG, compete planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas de tecnologia da informação, de administração de dados, de banco de dados e de redes, desenvolvimento e manutenção de sistemas, suporte e software básico, assistência técnica, atendimento ao campo usuário no âmbito do DETRAN, ou seja, é de TI, muito importante porque hoje todo o controle ele é informatizado, né? Última diretoria que nós temos aqui é a diretoria administrativa financeira. Ó, também, direto do DG, atividade de meio, compete planejar, controlar e executar atividades relativas a finanças, orçamento pessoal, material, patrimônio, serviços gerais, transporte, gestão de contratos, tramitação de documentos, processos no âmbito do DETRAN, ou seja, atividades administrativas financeiras. Professor, faltou o quê? Faltou o Ciretrans, né? Ciretrans aí. Aí o que acontece? A lei criou o núcleo de Ciretrans. Então, o núcleo, tá? Não é uma diretoria, né? Não tem status de diretoria, tá? Também vinculado diretamente ao DG, tá? Vinculado diretamente ao DG, onde esse núcleo vai cuidar do quê? Das Ciretrans A e B, tá? Compete planejar, coordenar, controlar, supervisionar a execução das atividades das Ciretrans, que é lá do município, né? E realizar a articulação direta com as diretorias e demais unidades do DETRAN. Então, seria assim, né? Vem comigo aqui. Tá? Seria assim, ó. Aqui. Fazer bonitinho, né? Então, nós temos aqui no topo, quem? Ele. DG. Tá? Ok? Aqui nós temos as duas diretorias fins. E aqui nós temos TI e administrativo financeiro. Então, aqui nós temos o núcleo, tá, das Ciretrans. Aqui nós vamos ter as Ciretrans. Dezenas delas. Tá? Padrão A ou padrão B. Então, o que está falando? Diretamente do DG. Pô, a Ciretran do município tal está precisando de computador. Cai aqui. Então, ó, tá? Não está subordinada, tá? Mas ele faz esse papel aqui, ó. Tá? A Ciretran, esse cara aqui do TI, quer mandar um comando para esse cara aqui. Então, ele vai ter que passar aqui, até chegar esse cara aqui. Tá? Aqui são várias, são dezenas, aí tem um monograma gigantesco, né? Então, isso aí que é a reorganização da estrutura organizacional. Tá? Cara, você pode procurar, cara, na internet, onde você quiser. Dificilmente você vai encontrar uma aula com esse tipo de conhecimento, porque só quem está na prática. Eu sei muito disso, que eu sou administrador, isso aqui é sistema de organização e métodos, conheço bem esse negócio aqui, e eu fiz vários leis, decretos, redigi, tá? Então eu conheço bem isso, né? Núcleo. Abaixo do núcleo, olha aqui, as circunscrições regionais de trânsito, chamado, ó, circunscrições regionais de trânsito, Ciretrans. São unidades administrativas sediadas nos municípios. Tá, aqui está falando
que é subordinado diretamente ao DG? Não, né? Normalmente, tá? Aí eu tenho que ler o regimento interno. Nós temos um cara que é chamado núcleo, né, das Ciretrans. Então tá aqui, ó, tá? Então provavelmente lá no como é que eu falo para vocês? Lá no regimento interno fala que elas estão vinculadas aí, né, Ciretrans, né? São vinculados ao núcleo, né? E aqui, claro, você vai ter o padrão A e B. Né? Vem comigo, né? Ok, ó. Com competência para desenvolver essas, ó, municípios, né? Então, vários, né? Planejamento, controle, execução, fiscalização e avaliação das atividades relacionadas ao cadastro de veículos no processo de habilitação, condutores, operação, fiscalização, engenharia, educação no trânsito e sua circunscrição prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Então, isso aqui é a forma de organização. Importante, com certeza, né, cara? Com certeza, né? Vem comigo aqui, parágrafo único. As circunscrições regionais de trânsito serão classificadas na categoria A e B, maiorzinha e menorzinha, né? Cujas implantações deverão ser aprovadas pelo CONADAM e homologadas pelo ato do Poder Executivo. Tudo bem. Professor, o que é categoria A? Ciretrans, categoria A. Essa aqui são unidades administrativas subordinadas diretamente ao coordenador das Ciretrans, que é aquele núcleo lá, né, que eu falei lá para vocês, competindo-lhe o planejamento, o controle, operações, fiscalização, educação do trânsito, registro, licenciamento de veículos, habilitação de condutores, engenharia de trânsito, de acordo com o Código de Trânsito e o disposto nessa lei até as suas respectivas circunscrições administrativas, né? E o B, professor, são unidades administrativas subordinadas diretamente ao coordenador do Ciretrans, A e B, competindo no planejamento, controle, registro, licenciamento de veículos, habilitação, condutores, ou seja, ela tem uma atribuição um pouquinho menor, tá? A outra tem um pouquinho maior, então A e B, tá? E aí, pessoal, aí você vai ter que fazer o seguinte, cara, você vai ter que agora memorizar, não tem jeito, né? E aí, professor? Primeira parte da aula paga para vocês, tá? Que é a parte da reorganização. Tá? Espero ter sido aí bastante detalhista no assunto, ter passado o conceito para vocês. Agora a gente vai estudar a segunda parte da aula. Tá? A segunda parte da aula, a gente vai falar do quadro de pessoal. Então daqui até o final a gente vai estudar o quadro de pessoal. Aqui é mais fácil, mais tranquilo, né? Acredito que essa primeira parte da aula, se for você priorizar questão daquilo que pode cair, essa primeira parte da aula é muito potencial, porque é mais potencial do que essa parte do pessoal. Então, quadro de pessoal. Com base em toda a estrutura organizacional, você vai ter que ter. Então, você tem uma caixinha lá, né? Vamos colocar uma caixinha aqui, ó. Núcleo, né, de segurança orgânica, né? Chique, né? Então, nessa caixinha aqui, isso aqui é uma unidade, tá? Isso aqui é uma unidade administrativa. Nessa unidade administrativa vão estar vinculados, olha aí, ó. Quem? Os cargos, olha aí. E esses cargos são providos por pessoas. Isso que a gente vai estar tratando agora aí, dos cargos que vão compor toda essa estrutura de pessoas aí. A gente vai estudar. O quadro de pessoal do DETRAN é regido pela Lei 5.810, de 24 de janeiro de 94, e é composto de... Vem comigo aqui. Então é o seguinte, esse cara aqui, o quadro de pessoal, esse cara aqui vai tratar sobre o regime jurídico único do Pará. Ou seja, o regime jurídico único, ele é o estatutário, tá? Ou seja, não é CLT ainda, tá? Não é CLT. E aí, professor, a Lei 5.810. Eu sou professor de legislação específica da LAC, com muito orgulho, com muita experiência, e convido vocês a assistirem nossas aulas da 5.810. A gente bate artigo por artigo, cara. Cara, não tem como errar, é para acertar e ter conhecimento. Depois que passar no concurso, você vai lembrar das minhas aulas, você vai entender, vai fixar esse conteúdo, né? Bacana. Ele é composto por quê? Primeiro, quadro permanente. Quadro permanente é aquele que
quadro permanente é aquele que não é temporário, né? As pessoas têm aí uma certa efetividade. Cargo efetivo. Cargo efetivo é aquele cara, né? Ó, que é o provimento através de concurso, né? O cargo efetivo, depois ele vai ser o quê? Ele vai adquirir o tal da estabilidade. Olha aí a aplicação do direito. E cargo em comissão, né? De livre nomeação e exoneração. Então aí nós temos aí quadro permanente. Nós temos uma outra situação, um quadro suplementar. Tá? Um quadro suplementar, que é uma situação bem específica, né? Provavelmente aqui eles vão estar aí quase em extinção. O que acontece, né? Antes desta lei, tá? Tinha outros cargos aí no Detran, e essa lei ela veio que reorganizar essa situação funcional, tá? Veio reorganizar essa situação funcional. E nessa reorganização ficou algum quadro que não teve o enquadramento na nova lei. Que ele não teve enquadramento, mas a pessoa tinha estabilidade, não pode ser exonerado, não foi considerado declarado, não foi extinto esses cargos, né? Então o que acontece? Então ficou como quadro suplementar. Está aqui, ó, constituído por cargos de provimento efetivo, tá? Ou estabilizado, tá? Que não se ajustarem à nova sistemática prevista no anexo 1, né? O anexo 1 da lei aqui, ele vai trazer o quê? Os cargos. Olha aí, cargos, as vagas, tá? De todos os cargos. O anexo 2, ele vai trazer o quê? As descrições dos cargos, tá? Descrições e os requisitos para o provimento, tá aí, desta lei, e funções de caráter permanente. Então, esse aqui é o quadro que é suplementar aqueles que, no ato da aplicação dessa lei, não foram transformados aí, tá? Não foram absorvidos no anexo 1 nem no anexo 2. A gente vai ver alguns casos aqui no decorrer da aula. Compete o DG a nomeação e exoneração dos servidores para o quadro permanente de pessoal e para os cargos de provimento em comissão do Detran. Então, aqui houve uma delegação de competência do legislador, tirou do governador e repassou aí. Então, é o seguinte, quem que nomeia o DG? GOV. Tá? GOV nomeia o DG. O que mais, professor? Todos os demais, nomeações dos servidores do quadro permanente, efetivo ou em comissão, é uma atribuição de quem? Do DG. É o cara, né? Vem comigo. Do quadro de cargos de provimento efetivo. Agora a gente vai falar do provimento efetivo, aqui do concurso. O ingresso dos cargos públicos de provimento efetivo, que trata esta lei, far-se-á no padrão inicial e na forma do disposto na Constituição Estadual e na Lei 5.810. O que diz a Lei 5.810? Provimento efetivo é através de concurso público, né? Tudo bem, vem comigo. Artigo 21. Olha só, aqui ele vai trazer o quê? Como vai se dar o concurso para o agente de fiscalização de trânsito. Lá na Lei 5.810, nós temos, né, as regras gerais do provimento, tá? E da realização do concurso. Só que aqui o legislador falou o seguinte, este cargo nós temos que ter algumas fases do concurso específicas, dada a natureza de atuação do cargo. Tá? Vem comigo. Então, concurso para o cargo de agente de fiscalização do trânsito. O concurso público constituirá de duas subfases, né? Primeira, realizar-se-á com as seguintes subfases. Provas de conhecimentos gerais e específicos. Nós aqui da Lá Concurso queremos te ajudar na aprovação desse item. Pode ter certeza, se assistir todas as nossas aulas e fixar o conteúdo, você vai ser aprovado. Avaliação médica e psicológica adequada ao exercício das atividades inerentes ao cargo. Certidão negativa da vara de execução criminal, né? Olha que coisa interessante, né? Execução criminal significa dizer que o cara já foi condenado, né? Está cumprindo a pena, né? Ou se estiver respondendo, pode fazer, né? Muito interessante esse dispositivo aqui. Esse aqui é o único que eu já vi nisso aqui de concurso. Normalmente ele pede geral, né? E B, especializado, ó. Realizar-se-á com as seguintes subfases. O teste de capacidade física. Lá na 5.810, não obriga todo mundo, não obriga o teste de capacidade física, mas aqui obriga porque é específica e inerente ao cargo, compatível com as atribuições do cargo. O custo de formação
realizado em estabelecimento oficial de ensino voltado para a área de atuação, que tenha os requisitos mínimos de formação e treinamento para o exercício da função, com a carga horária mínima de 360 horas distribuídas em aulas técnicas e práticas. Tá aí. Então exige, essa segunda fase é diferente, não está lá na 5.810, potencial questão de prova. Então, para o cargo de agente de fiscalização, teste de capacidade física, curso de formação, que faz parte do concurso. Interessante, o que é cobrado muito em concurso, o quê? Carga horária mínima, 300 horas. 300 horas. Número, o examinador adora cobrar números, né? Vem comigo aqui. Tem mais? Tem. Sobre ainda o cargo, né? As duas fases do concurso serão eliminatórias e classificatórias. Professor, eliminatórias significa dizer que o edital vai estabelecer uma nota de corte, tá? Uma pontuação mínima. Se você não adquiriu, não teve aí a pontuação mínima, você terá o quê? Cortado, você zerado aí, bacana? E classificatória é a posição lá de ordem, né? A avaliação psicológica será realizada através de critérios objetivos e envolverá o emprego de técnicas e instrumentos psicológicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia, que serão definidos no edital do concurso. Ok. O candidato somente prossegue para a fase seguinte do certame se for aprovado na primeira fase. Claro, né? Parágrafo 4º. Concluída a primeira fase do concurso, observada a ordem de classificação dentro do número de vagas estipuladas no edital, o candidato aprovado será matriculado no curso de formação. Ok, né? Fechamos aí a parte do concurso, né? Aqui está faltando um dispositivo. Não, tem mais um item aqui. O candidato matriculado no curso, na forma do parágrafo anterior, não criará vínculo com o Detran. Por que não criará vínculo com o Detran, professor? Porque ele ainda não é servidor público. Ele não foi aprovado. Só depois de aprovado no respectivo curso de formação, tá? No respectivo curso de formação, que ele terá direito, que aí ele será nomeado. Depois que ele for nomeado, ele vai entrar, tomar posse e entrar em exercício num prazo estipulado. Aí sim, ele é de fato de direito servidor público, né? Tudo bem? Então, por isso que nessa fase não cria esse vínculo. Artigo 22. Vamos falar da nomeação e da localidade. A nomeação será de acordo com a ordem de classificação do cargo ofertado para o município barra região do estado, de acordo com as vagas estipuladas de tal. Ou seja, o artigo 22, ele traz aí, consagra aí o tal do benefício de ordem. Quem foi aprovado em primeiro vai escolher o local aí da região e vai ser chamado primeiro. Artigo 23. O quadro geral dos cargos de provimento efetivo, cuja denominação quantidade e vencimentos base está constante no anexo 1. Então, lá no anexo 1, tem todos os cargos que compõem a estrutura do Detran. E no anexo 2, ele vai trazer o quê? As atribuições e requisitos gerais de provimento do cargo, né? É interessante, no final da aula, você dar uma lida geral nesses anexo 1 e anexo 2. Vamos lá. Artigo 24. Nós estamos falando de quê? De cargo público, cargo efetivo, não é? Seção 4, cargo... Todos os cargos efetivos, tá? Tem uma coisa em comum. Isso é do federal, estadual, municipal, do norte a sul, leste a oeste do nosso querido, imenso Brasil. Todos eles, tá? Olha aqui, a aplicação do direito administrativo, eles são criados por lei. Olha aí, criados por leis. Olha, vem comigo. Ficam, criados aí. Professor, esse aqui é uma lei? É. Essa aqui é uma lei o quê? Que trata da reorganização do Detran. Ponto. Aí tem lá naquela e outras providências. Entre essas outras providências está aqui a criação de cargos, né? Ficam criados no quadro geral do quadro efetivo, claro, cargo efetivo do Detran. Criados 12 vagas. Aí. O que eu vou fazer aqui, você vai fazer nos demais. De que? Analista de trânsito. Aí, vagas de quê? Analista de trânsito. Fechou? Distribuindo 3 vagas, olha aí. 3 vagas.
estatística. Sete para graduação de pedagogia. Aí. Para trabalhar na educação para o trânsito, né? Pedagogia. 1 para graduação de licenciatura em artes visuais. Aí, 1. É isso mesmo, né? 7 para graduação. 1 para artes visuais, ó. Artes visuais. E 1 para graduação de licenciatura plena em teatro. Aí. Ponto final. Que passam a integrar o total de cargos efetivos que trata essa lei, né? Ou seja, quando teve essa criação dessa lei, estava precisando desses cargos para fazer acontecer, cumprir as funções aqui do Detran, o legislador já aproveitou e criou esses cargos aqui. Outra, olha aí, ficam criados um quadro geral de pessoal efetivo do Detran, 20 vagas para o cargo de agente de fiscalização de trânsito e 25 vagas para o cargo de vistoriador, que passam a integrar o total de cargos efetivos que trata o artigo 1º dessa lei, né? E aí, professor, essas coisas podem cair em concurso? Cara, difícil, muito difícil, né? A primeira parte é muito mais importante, mas como está na lei, eu, professor Luiz, eu sou um cara sistemático, eu gosto de bater artigo por artigo, quando não leio um artigo, porque realmente é muito difícil ser cobrado. Ó, ficam criados 26 cargos PPP, né? 27 cargos aqui para o cargo na lista de administração e finanças, né? Sendo, ó, 8 para administrador, minha profissão de origem, sou também advogado. O que mais? 4 para contador, ciências contábeis, 3 para ciências econômicas, 3 para psicologia, 3 para ciências sociais, 3 para pedagogia, 3 de serviço social, que passa a integrar, tá? Aí, vem comigo. Outro, ficam criados cargos, agora para analista de sistema, 3 vagas para analista de suporte técnico, 10 para o cargo de assistente administrativo, 45 para o cargo de auxiliar, 55 para o cargo de auxiliar operacional, que passa a integrar o anexo 1, tá compondo, né? Fica criado o cargo de provimento efetivo técnico em eletrônica, cuja denominação, quantidade, vencimento, base e atribuição e requisição constantes no anexo 1 e 2. Bacana, né? 29, importante. Não tão importante para o concurso, tá? Mas importante para você. Tá? Você que vai estar lá, vai ser aprovado no concurso, vai seguir nossas orientações. Criou a gratificação de trânsito, aí, devida aos servidores integrantes do quadro de pessoal do Detran, de natureza permanente, olha, permanente, né? Leva para aposentadoria, incidindo o desconto previdenciário. Se você paga o desconto previdenciário, você vai receber o benefício, né, lá na frente correspondente a isso, né? Com o valor nominal de acordo com o anexo 3 desta lei e reajustável no mesmo índice de reajuste aplicado aos servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Bacana, né? O servidor cedido a outros órgãos não fará jus à gratificação que trata este artigo. Claro, né? Está cedido, não está no Detran, você está lá, por exemplo, na Secretaria de Saúde, pronto, não cabe. Aí tem uma exceção, exceto. Esse exceto que gosta de cobrar na prova. Para órgão ou entidade que compõe o Sistema Nacional de Trânsito de acordo com o Código de Trânsito. Ou seja, você lá está recebendo, você é servidor do Detran, passou no concurso, bacana. Tá? Aí você é o seguinte, você pegou e foi cedido para trabalhar no município, num órgão executivo de trânsito do município. Opa, esse órgão faz parte do sistema, sim, então você tem direito a essa gratificação. Artigo 30. Os servidores do Detran não farão jus ao abono salarial, ora praticado pela administração. Então, eles não têm direito ao abono salarial, que é um benefício que a gente trata na 5.810. Dos cargos de provimento em comissão. Tá? Cargos de provimento em comissão, a gente vai estar... O quadro geral de cargos de provimento em comissão, que é um cargo de confiança, né? A gente fala isso no comecinho, lá na 5.810, né? Você tem que dar uma assistida nessa aula, que é muito importante isso aí. O comissão temos uma característica, não é cargo efetivo. Aqui, quando falo em comissão, pode ser ocupado tanto por servidor de cargo efetivo, concursado, ou não. Tá?
A característica é que não tem estabilidade nesse cargo, ele pode ser nomeado e exonerado a qualquer tempo, né? Ad nutum, né? Cuja denominação e quantidade do código padrão é constante no anexo 4, né? Então no anexo 4 vai falar lá qual o tipo do DAS que vai receber cada cargo, e é muito cargo, né? Fica extinto, olha aí, extinguiu o cargo, olha aí a aplicação de direito administrativo, de pessoal do DETRAN, os cargos de provimento em comissão, relacionados com o anexo 5 dessa lei, criados pela lei tal. Então tá aí para a galera, né? Ficam criados os cargos de provimento em comissão na forma do anexo 4, que passarão a integrar o anexo 4 desta lei. Então tá aí para a galera, mexendo com cargo ainda, né? Olha aí, ficam alterados o anexo 7º desta lei, a denominação dos cargos. Houve o quê? Uma alteração do nome da denominação do cargo. Denominação, nome do cargo. Ah, o cara lá era auxiliar, passou a ser assistente. Mudou o quê? A denominação. Fica mantido o anexo 4 desta lei, os demais cargos criados pela lei tal. Ok, tranquilo, né? Aí vamos lá. Os cargos de técnico em gestão de infraestrutura de trânsito, técnico de administração de finanças, agente de trânsito, passam a denominar respectivamente. Olha aí, ó. Técnico em gestão, analista de trânsito, né? Ó, ele mudou, né? Quando fala denominação, muda o nome do cargo. 37. Do total de 540 cargos de assistente administrativo do quadro de pessoal, 440 vagas passam a denominar-se de assistente de trânsito, ficando o restante de 100 vagas não ocupadas com a mesma terminologia de assistente administrativo, né? Então tem assistente administrativo, né? Tá aí assistente administrativo, né? Fica alterado o requisito de escolaridade do cargo de motorista para o ensino médio. Então, provavelmente, antes o requisito seria ensino fundamental. Houve uma majoração aqui, né? Provavelmente. Fica extinto o cargo de provimento efetivo de técnico em telefonia. Aí, ó. Extinguiu o cargo, por quê? Porque não está em desuso, né? Tá aí para a galera. Extinguiu um cargo aqui. Ficam extintas o quadro de pessoal do DETRAN, 8 vagas no cargo de provimento efetivo de analista de trânsito, na seguinte forma: 4 de graduação em psicologia e 4 de graduação de serviço social. Né? Tá aí para a galera, né? Ficam extintas o quadro de pessoal do DETRAN, uma vaga do quadro de nível médio perito examinador, uma vaga de cargo de psicólogo, perito examinador, 10 vagas de cargo de agente, educação de trânsito e 5 de eletricista, né? Então houve a criação e houve o que extintou, ou seja, ele realmente, essa lei, reorganizou o quadro de pessoal do DETRAN. Olha aí. 42, fica extinto o quadro de pessoal efetivo do DETRAN, uma vaga de cargo de analista de administração, finanças e graduação de biblioteconomia. O cargo de provimento efetivo de redistribuído do DETRAN tratou o quê? Da redistribuição de cargos, né, quando está de cargos também, tá? Até a data da publicação desta lei, cujas atribuições e requisitos, ok, não tem muita importância, né? Aqui também, muita importância, o servidor ocupante da função de caráter permanente do quadro do DETRAN são iguais. Aqui aquela regra lá para absorver o pessoal em DETRAN, que é aquele pessoal que não foi enquadrado na lei, ó. O servidor ocupante da função de caráter permanente do quadro suplementar do DETRAN. Tá? Ou seja, não, algumas pessoas ficaram de fora dessa estrutura aqui de reestruturação, cujas atribuições são iguais ou correlatas aos cargos de provimento efetivo, que trata o anexo 1, fará jus ao vencimento inicial do cargo correspondente no que couber e terá os direitos e vantagens previstos nessa lei. O provimento de cargos efetivos e comissionados estará condicionado aos limites da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a capacidade orçamentária e financeira da autarquia. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando seu artigo 23 da lei tal, Palácio do Governo, ok, Simão Jatene, então governador do estado do nosso querido e amado Pará. Né? Então tá aí para vocês, nós conseguimos finalizar essa lei 5.905, esqueci o número dela aí, tá? A gente tá essa lei, uma lei que trata da reestruturação. Espero aí ter atendido as suas expectativas. Bacana? Vem comigo, encerramento da aula. Você nunca será bom o suficiente para todos, mas sempre será perfeito para aquela pessoa que te merece. Então nunca tente ser bom o suficiente para todos, cara. Você tem que se esforçar
e ser aquela pessoa para aquela pessoa que te merece, né? O que mais tem na vida é isso, a gente dá o amor, a gente dá a confiança, dá o respeito para aquelas pessoas que não nos respeitam, que não merecem a gente. Forte abraço, fique com Deus, tchau, fui! Clique like.